Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 1 a 6. A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Versículo 1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o estudo de 1 Coríntios 9. Nesse capítulo em especial, eu tive uma dificuldade muito grande para gravar esse estudo, porque a gente tem que tentar extrair a essência da mensagem sem que a nossa opinião pessoal interfira no nosso entendimento. Nós vamos fazer um breve estudo aqui dos versículos 1 a 6. Esse capítulo vai ser um estudo um pouco longo, para que a gente tenha o verdadeiro entendimento da mensagem que o apóstolo Paulo quer nos passar. O capítulo 9 de 1 Coríntios, ele aborda principalmente os direitos de um apóstolo e a importância de renunciar, de abrir mão desses direitos em prol do Evangelho. Paulo defendeu seu apostolado e o direito ao sustento financeiro, mas explica que escolheu não usar esse direito para evitar qualquer obstáculo à pregação da mensagem cristã. Quando eu comecei a ter contato com as Escrituras Sagradas, eu era um forte opositor a Paulo, porque na minha visão, sem entendimento, sem conhecimento da palavra, Paulo era um ditador da fé. Na minha visão, naquela época, Paulo queria impor uma ditadura religiosa sobre as pessoas, onde os líderes religiosos deveriam ser superpoderosos e tratados como divindades superiores a todos os demais cristãos. Porém, eu estava enganado. Não é isso que diz Paulo nas Escrituras Sagradas. Mas muitas vezes, meus irmãos, é isso que dizem líderes que distorcem a palavra de Paulo. Eles pegam o que realmente está escrito na Bíblia, exatamente o que está escrito naquele versículo, mas eles acabam esquecendo de ler o capítulo todo para que haja o entendimento do contexto e a mensagem que quer passar a palavra, não simplesmente o versículo isolado. Nós vamos fazer um estudo bem detalhado e eu acredito que vai ser muito edificante para a vida de todos nós esse entendimento. Vamos começar aqui no versículo 1. Não sou eu, porventura, livre? Aqui é Paulo falando, meus irmãos. Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Observem, irmãos, que Paulo está aqui defendendo o seu apostolado. Já comentei em estudos anteriores que essa é uma carta. Aparentemente, é uma resposta aos irmãos de Corinto. Porém, nós não temos a outra carta, aquela recebida por Paulo. Então, tudo que podemos fazer é tentar interpretar a mensagem do apóstolo dentro do contexto que ele nos oferece. O que significa ser livre na Bíblia? Ser liberto do pecado e culpa e morte através de Jesus Cristo. Não a permissão para fazer o que se quer, mas a capacidade de escolher o bem e viver conforme a vontade de Deus, encontrando verdadeira alegria, propósito e uma vida abundante em comunhão com Ele, sendo livre do poder do pecado e não de sua presença. Vida abundante, meus irmãos. Não vamos entrar no mérito agora, mas é uma expressão
que é muito utilizada na teologia da prosperidade, mas não quer dizer necessariamente abundante em dinheiro. Na minha visão, significa abundante da presença de Deus. Eu vou trazer uma citação bíblica aqui, uma referência, muito utilizada inclusive por mim, que está lá em João 8, 34, 36, que é na sequência ali onde o apóstolo João está relatando que Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos lá. Replicou-lhe Jesus. Quem está dizendo é Jesus, meus irmãos. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é uma referência falando sobre a liberdade cristã, a liberdade a qual Paulo estava se referindo. Versículo 2. Se não sou apóstolo para outrem, para os outros, certamente o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Lembram que já falamos também em estudos anteriores que a sociedade não muda, o que muda são as pessoas? Naquela época, Paulo sofria com a resistência, tanto da população como de outros líderes religiosos, tanto de fé contrária como entre os próprios cristãos. Vejam essa referência aqui em Gálatas 2, versículos 11 e 12. Eu trouxe aqui lá da tradução NVI. Quando, porém, Cefas veio de Antioquia, Cefas que é Pedro, eu me opus a ele cara a cara, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, por medo dos que eram da circuncisão. Vamos contextualizar trazendo para os dias de hoje, no Brasil, em 2025. Vemos constantemente debates acalorados e desrespeitosos entre religiosos, um acusando o outro e defendendo a sua opinião. Parece, meus irmãos, que eles esqueceram que o foco é em Jesus e na missão do Evangelho, e não no seu ponto de vista, na sua opinião, na sua denominação. Nada disso importa. Agora o foco é receber likes, é fama, dinheiro e status de celebridade. Para muitos, meus irmãos, que distorcem a mensagem do Evangelho, essa é a vida em abundância, ao qual diz na passagem. Versículo 3. A minha defesa, é Paulo que continua falando, perante os que me interpelam é esta. Observem, irmãos, aqui temos a confirmação de que Paulo está realmente defendendo o seu apostolado, como vimos e falamos no versículo 1. Se ele está defendendo, ele está se defendendo contra alguém, contra alguma coisa, contra uma opinião. Então isso nos faz acreditar que realmente é uma resposta a uma outra carta ou a um questionamento. No versículo 4. Não temos nós o direito de comer e beber? Prestem muita atenção, meus irmãos, nesses próximos versículos, pois aqui mora o perigo. A distorção da mensagem de Paulo nesse capítulo, geralmente começa aqui. Paulo enfatiza a palavra direito. Lembrem-se que todo direito, ele vem junto, ele vem agregado, ele vem amarrado a dever. Não existe dever sem direito e não existe direito sem dever. Ou deveria ser assim, tá? Versículo 5. E também o de nos fazer acompanhar de uma mulher irmã, ou seja, uma esposa cristã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Antes da gente dar continuidade, também vou trazer vocês a uma reflexão. Lembram no capítulo 8 de 1 Coríntios, onde Paulo fala sobre o casamento?
E ele dá a sua opinião pessoal, dizendo que quem estiver solteiro, que permanecesse solteiro, quem fosse viúvo, que permanecesse viúvo, assim como ele é. Então por que Paulo ia falar que ele teria direito de ter uma esposa cristã? Prestem atenção nos detalhes. Aqui realmente está escrito isso na Bíblia. Mas se a gente chegar até o final do capítulo, nós vamos entender o contexto e a mensagem que Paulo está passando. O versículo 6, meus irmãos, diz assim, ou somente eu e Barnabé não temos direito, observem a palavra direito mais uma vez, de deixar de trabalhar. Aqui eu vou fazer uma explicação detalhada para que haja um entendimento, mas não percam os detalhes, prestem atenção sempre, Paulo enfatizando direito. Vamos entender o que significa trabalho. Na Bíblia, o trabalho tem um significado de propósito divino, bênçãos e meio de sustento. Embora a dura realidade do trabalho tenha se tornado um castigo após o pecado. Meus irmãos, não se trata da minha opinião, isso é o que está escrito na Bíblia. A minha opinião, nesse caso, não importa. A sua opinião, nesse caso, não importa. Importa debatermos, estudarmos, entendermos o que está escrito na Bíblia. Ele é visto como uma forma de cuidar da família, de servir a humanidade e até mesmo adorar a Deus. Ao mesmo tempo que se deve evitar a preguiça e a ganância. Lembra das obras da carne e frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5? Só uma lembrança. Propósito e dádiva do trabalho. O trabalho é um propósito divino concedido à humanidade e uma forma de expressar a identidade de ser criado por Deus. Por que uma identidade? Porque isso aí seria uma forma de expressar essa identidade de Deus. Porque Deus trabalhou, Deus criou o mundo durante 6 dias, toda a criação, e no 7º dia ele descansou. É o que diz a palavra. Sustento e responsabilidade. É um meio de prover o sustento para si e para a sua família. O trabalho é um meio de prover o sustento. E o cuidado com os seus é uma responsabilidade sagrada. Nós devemos ter esse cuidado com os nossos. Convido os irmãos aqui a fazerem uma reflexão. Quem são os seus? Será que os seus são sua esposa e seus filhos? Será que os seus é seu pai e sua mãe? Será que os seus são os seus irmãos da mesma denominação da qual você participa? Ou será que os seus são todos os cristãos no entorno do mundo? Qual é a família? Qual é o tamanho da família? É a família de Cristo? É a sua família? Isso é um conceito muito importante para que nós possamos fazer uma reflexão e tenham um entendimento da palavra de Deus. Negligenciar isso é visto como negar a fé. A adoração. A palavra hebraica para trabalho, avodá, também significa adoração ou serviço. Realizar o trabalho com dedicação como se fosse para o Senhor é uma forma de adoração a Deus. Mais uma vez, convido os irmãos a refletirem. O que significa servir a Deus com seus bens materiais? Como está lá escrito em Provérbios 3:9. Já pararam para refletir sobre isso? Será que é só a gente levar dinheiro na igreja, entregar 10% lá, fazer umas ofertinhas aqui, outra ali, e nós já pagamos a nossa dívida com Deus, está tudo certo, Deus tem a obrigação de nos abençoar? Será que é isso? Será que a forma a qual nós ganhamos o dinheiro, ela é mais importante para Deus do que a quantidade de dinheiro que nós depositamos no gasofilácio? Convido vocês a refletirem. Castigo e maldição. Estamos falando do trabalho, meus irmãos. Após o pecado, o trabalho se tornou mais difícil, penoso e desgastante, tornando-se parte da maldição sobre a terra e o homem. Diligência e honestidade. A Bíblia enfatiza a diligência, a honestidade e o trabalho árduo, contrastando com a preguiça e a vadiagem.
Aquele que não quiser trabalhar, que também não coma, como diz o próprio apóstolo Paulo, que é lá em 2 Tessalonicenses, meus irmãos. Moderação. Embora o trabalho seja importante, a Bíblia também ensina a moderação e a não se tornar escravo dele, do trabalho, de todo tipo de trabalho. Trabalho na igreja, trabalho na empresa, trabalho social, enfim. Nesse caso, eu vou trazer uma referência bíblica que está aqui no próprio Carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 12, onde o apóstolo orienta os irmãos de Corinto da seguinte forma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não me tornarei escravo, inclusive do trabalho. Mas sim, meus irmãos, de ter uma atitude equilibrada em relação ao trabalho. O benefício aos outros. Um bom trabalho é aquele que beneficia outras pessoas. Trabalho que beneficia outras pessoas, meus irmãos, é muito simples de se entender. Quando você presta um serviço a alguém, independente de ser remunerado, de ser voluntário, de ser espiritual, de ser material, não interessa. Que ele seja feito da melhor forma possível. Que a pessoa que contratou ou que está recebendo o seu trabalho, ele realmente seja beneficiado através daquele seu trabalho. Por exemplo, um médico que alivia o sofrimento de outras pessoas. Ou como o gari, que recolhe o lixo e mantém os ambientes limpos. Como um padre ou um pastor ou qualquer um dos líderes religiosos que dedica a sua vida à comunidade. Quando Paulo diz deixar de trabalhar, ele está se referindo a parar de executar tarefas paralelas à pregação do Evangelho. Não porque ele seja vadio, mas para que ele não perca o foco da sua missão evangelística. Meus irmãos, esse estudo vai ser longo e muito importante. Eu convido a todos a acompanharem até o desfecho final, esse capítulo 9 de Coríntios. Que vocês possam ler, refletir e entender a palavra de Deus. E que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.